Discussão única do PLL 84/2024. Discussão única do PLL número 84/2024, projeto de lei do Legislativo com emenda. Autoria, vereador Paulinho dos Condutores. Assunto, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de água potável em campos esportivos de uso público no município de Jacareí e dá outras providências. Apresentação do projeto. Pela TV Câmaras, internauta, agradecer aqui a Deus por mais o dia de hoje, cumprimentar aqui os sindicatos, os trabalhadores da Vibraz que aqui estão hoje, fazendo suas reivindicações mais do que justa, e essa Câmara e essa Casa com certeza tem que se posicionar e se posicionar a favor da classe trabalhadora e dos trabalhadores. Cumprimentar aqui o pessoal da cultura que aqui está. Eu quero aqui apresentar um projeto de nossa autoria, um projeto que é muito reivindicado pela população da nossa cidade. É um projeto que visa levar água em todos os espaços esportivos da nossa cidade. Hoje a gente tem inúmeros espaços esportivos da nossa cidade, mas infelizmente muitos deles ainda não têm água potável para atender a população e a comunidade da nossa cidade de Jacareí. Quero dar um exemplo aqui, no Espaço Zanoni, no Parque de Santo Antônio, que hoje tem uma escolinha de futebol, a qual mais de 50 garotos, todos os finais de semana, praticam ali seu esporte. E por diversas vezes a gente acompanhou de mães nos procurando e fazendo essa reivindicação que seus filhos fazem o esporte e depois não tem água sequer para utilizar, para beber naquele local. E a gente verificou em diversos espaços esportivos aqui da nossa cidade que não tem exatamente essa água, e a gente traz esse projeto para essa casa justamente para isso, para que possa atender, para que possa nos espaços esportivos a gente ter água potável. É um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade e a disposição de água potável em campo esportivo de uso público do município de Jacareí e dá outras providências. O projeto de lei sobre a obrigatoriedade e a disponibilização de água potável em campos esportivos de uso público no município de Jacareí e dá outras providências. O prefeito do município de Jacareí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído a obrigatoriedade de que em campos esportivos de uso público no município de Jacareí disponibilizem acesso à água potável gratuitamente para o uso dos frequentadores. Artigo 2º. A disposição de água potável poderá ser realizada por meio de 1. Instalação de bebedouros públicos de água potável. 2. Equipamentos alternativos adequados, desde que garantam acesso à água potável em condições de higiene e segurança. Artigo 3º. Os locais de acesso à água potável devem ser estratégicos de modo a garantir aos frequentadores do espaço público condições de convivência e acessibilidade adequadas ao seu uso. Artigo 4º. A implementação de manutenção dos equipamentos de acesso à água potável poderão ser realizada por meio de parcerias entre a administração pública, organizações da sociedade civil, entidades privadas e outros interessados em contribuir com o serviço. Artigo 5º. O prazo da adequação
dos campos esportivos à disposição desta lei será de até 180 dias. Artigo 6º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jacareí, 19 de novembro de 2024. Vereador Paulinho dos Condutores. Justificativa. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa garantir o acesso à água potável, gratuito em campos esportivos de uso público do município de Jacareí, promovendo saúde ou bem-estar e a inclusão social dos cidadãos. A água potável é um direito essencial, reconhecido internacionalmente e fundamental para a saúde pública, no contexto da prática esportiva, atividades recreativas, especialmente em ambientes ao ar livre. E o acesso adequado à hidratação é imprescindível para prevenir problemas de saúde como desidratação e superaquecimento corporal, além de contribuir para melhor desempenho físico dos usuários. Muitos espaços esportivos de Jacareí, sobretudo os campos de futebol, não possuem bebedouros, outros equipamentos similares ou até mesmo torneiras instaladas para a hidratação das pessoas. Os campos esportivos públicos desempenham um papel importante como espaço de conveniência comunitária, lazer e incentivo ao esporte, principalmente para as crianças, jovens e famílias de baixa renda que muitas vezes têm no uso desse local uma alternativa acessível para a prática de exercícios físicos. Dessa forma, objetivamos assegurar condições mínimas para que os frequentadores desses equipamentos possam fazer melhor aproveitamento dos serviços e prestados pela administração pública com eficiência e segurança. A proposta ainda apresenta uma solução flexível e viável, permitindo que a administração pública celebre parcerias com organizações da sociedade civil, as empresas privadas, para viabilizar a implementação e a manutenção dos bebedouros ou sistemas alternativos de fornecimento de água potável. Essa abordagem respeita os limites legais e evita sobrecarregar o orçamento público e estimula a colaboração entre diferentes setores da sociedade. Portanto, a aprovação e a iniciativa contribuirá diretamente para a saúde e o bem-estar e a valorização dos espaços públicos do município, alinhando aos seus princípios da gestão participativa e eficiente. Por todo o exposto, respeitosamente apresentamos as considerações dos nobres pares a esta propositura, e certo de que sua aprovação subscrevemos e agradeço. Câmara Municipal de Jacareí, 19 de novembro de 2024. Vereador Paulinho dos Condutores. Tem um vídeo, por favor? Olá, pessoal. Estou aqui na quadra Zanoni, aqui no Parque Santo Antônio. A gente fez um projeto que está sendo votado hoje na Câmara Municipal, um projeto a qual autoriza para que em todos os espaços esportivos seja colocado bebedouro, a torneira de água onde os atletas podem usar frequentemente, Aqui, além desse espaço esportivo, também tem ali uma academia ao ar livre. Não só esse espaço, mas todos os espaços da nossa cidade. Secap tem campo que não tem, Cidade de Salvador, enfim, todos os espaços esportivos, que seja de um campo society ou uma academia ao ar livre, tudo aquilo que a gente entender de espaço esportivo, a partir da votação do meu projeto, a Prefeitura tem 6 meses para adequar, colocar água potável em todos esses espaços esportivos. É a administração Celso Florencio, junto conosco, vereador, trabalhando firme para que a gente possa melhorar a cidade nossa de Jacareí. Esse é um exemplo que a gente fez esse vídeo, ali no Espaço Zanoni, no Parque Santo Antônio, que tem essa dificuldade, e a gente andou em diversos locais, aí também, muitas vezes os campos oficiais já têm essa água potável, mas aqui na nossa cidade tem vários espaços esportivos, academia ao ar livre, os campos society, campos menores, que as pessoas utilizam aos finais de semana, durante a noite, até mesmo durante o dia, para fazer a sua prática esportiva, e a gente se deparou com essa eficiência
né, de não ter água para que as pessoas possam utilizar. E nós sabemos, a água é o dom da vida e a gente precisa de água. Muitas vezes as pessoas não têm condições, né, de estar comprando água para levar na garrafinha, e o nosso projeto é exatamente para isso, né, a qual dá 6 meses aí para que a prefeitura possa instalar água potável em todo esse espaço esportivo. Eu tenho certeza que é um projeto bom para a nossa sociedade, é um pedido de vários bairros para que se tenha água nesses espaços esportivos. Eu tenho certeza que os nobres vereadores já leram esse projeto, né? A gente já conversou com o prefeito Celso Florencio, ele também ficou muito sensibilizado em relação a isso, e a gente traz nessa propositura aqui para essa casa justamente para isso, para transformar em um projeto de lei, para que a gente possa atender não esse vereador, mas sim a comunidade de toda a nossa cidade de Jacareí. Pensando nisso, eu peço o voto dos nobres vereadores para que a gente possa continuar firme, trabalhando para que a gente possa continuar mudando e transformando a cara da nossa cidade de Jacareí. Muito obrigado. Eu quero colaborar aqui também, eu quero falar aqui mesmo. Eu que estou na beira de campo quase todos os domingos, a gente sabe da dificuldade que é não ter uma água potável para beber na hora do jogo, né? A gente sabe a dificuldade. E alguns campos de futebol foram instalados águas algum tempo atrás, mas foram cortados. Por que foi cortado? Porque o pessoal estava utilizando para lavar carro, lavar cavalo. Então, foi cortado. E a gente, numa luta muito grande, eu e o Paulinho, conseguimos o retorno de alguns locais, mas não foi para todos. Então, Paulinho, serei favorável ao seu projeto. É um projeto que vai atender a toda a população, em especial do esporte, do futebol, porque a gente vê a dificuldade no domingo, no sábado, na beira de campo. Mas o que temos que pedir é para a comunidade cuidar, porque não adianta ir lá instalar água e a comunidade usar, deixar a torneira aberta, a Deus dará, lavar carro, lavar cavalo. Aí se torna difícil. Aí tudo que a gente faz aqui fica em vão. A gente perde todo esse trabalho de ajudar a comunidade e por causa de uns, outros pagam. Então, a gente temos que cuidar, a comunidade que receber essa água, cuide, em especial os campos de futebol, porque cada campo de futebol tem uma equipe que cuida dela. Então, que esse cuidador tome conta da água também, porque é um bem precioso que será muito utilizado pela população, mas com carinho e com respeito. Porque senão, mais uma vez, vamos instalar a água e vai ser retirada. Mas, Paulinho, eu sou favorável, a gente acompanha o futebol aí, principalmente aos domingos, sabemos a dificuldade e parabéns, serei favorável ao seu projeto. O projeto continua em discussão. Quero parabenizar aqui o Paulinho, né, pelo projeto. Esse projeto aí vai ser muito bom aí para a população, né? Os pessoal que utiliza a quadra de esporte, futebol, mas também, gente, as pessoas têm que se conscientizar. Por quê? Inclusive, o Paulinho citou agora o campo do Cidade de Salvador, inclusive a gente está reformando, né, com uma emenda de 300 mil que o nosso deputado federal, Márcio Alvino, mandou para a gente, mesmo quando eu não era vereador ainda. Então, foi destinado aí 300 mil para a reforma do campo do Jardim Santa Marina, que inclusive lá já existe água, né? Mas é o que eu falo para vocês, a população, né? Os vândalos, vamos dizer assim, né? Porque a população mesmo, eles querem utilizar essa área, não quebrar. Igual, o bebedouro lá está todo destruído. Inclusive, já até solicitei um bebedouro para esse campo de futebol. E, inclusive, também no Parque Linear, que fica em frente ao campo de futebol. O meu voto é favorável. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, primeiramente queria agradecer a presença dos manifestantes da cultura aqui nessa casa. Acho que o lugar certo de manifestarem aqui pacificamente
Então, parabéns por vocês estarem aqui, na maneira de vocês, justo, reivindicando um direito de vocês. Então, parabéns pela presença de vocês aqui. Queria agradecer ao nobre colega Paulinho dos Condutores por estar trazendo esse projeto. Acho que é muito importante para a nossa cidade, em especial aqueles que vão aos lugares esportivos fazerem suas atividades físicas. Esses dias eu estava lá no Educa Mais São João e o pessoal reclamava que não tinha água para eles tomar, matar a sede. Então, é um projeto louvável. Quero dizer ao nobre deputado, estou vendo o futuro, hein? Ao nobre vereador, que esse projeto tem o meu apoio e tenho certeza que contará com o apoio de todos aqui dessa casa, porque vai ajudar e muito, principalmente aqueles que usam esses espaços para suas atividades esportivas. Quanto deputado, talvez já esteja vendo o futuro, né, Paulinho? Mas sou totalmente favorável, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos presentes aqui na Câmara Municipal hoje. A Vibraz já saiu daqui, mas fizeram um manifesto deles também. Esse projeto, o povo tem que entender que nós somos aqui 13 vereadores para votar esse projeto. Só que os treinadores que vai ter esse bebedores no campo, tem que dizer para as crianças, é para beber a água, não é para tomar banho. Porque tem aquele detalhe, se vocês acharem que vocês pagam água na cidade de Jacareí só quando passa no seu hidrômetro para dentro da sua casa, de jeito nenhum. Quando a água sai do Rio Paraíba, vocês já estão pagando a água, porque o dinheiro é do povo, daquelas bombas é do povo. Então, o que acontece aqui? A gente vai votar favorável. Já tivemos, o Paulinho não estava lá, que ele estava para outro lugar, na terça-feira passada, que não foi nessa terça-feira, foi na outra. O Éder do SAI e o Cepinho, o presidente do SAI, esteve com os vereadores e explicou para os vereadores. Porque quando a água chega a vazar na rua, nós já estamos pagando a água. Então, não pode deixar hoje, chegar num campo de futebol, a pessoa tomar banho. Porque quando você está tomando banho, embaixo do bebedouro, quem está pagando são nós. Nós não podemos deixar fazer isso. Então, os técnicos de futebol, os treinadores dessas crianças, que as crianças não têm muito juízo, sabe que são pequenos, os treinadores diziam, não é para tomar banho, é só para beber esta água. Já dá essa educação para a criança desde quando entra. E o adulto sabe que o adulto, se fizer isso, é até crime, porque o adulto já sabe. Mas, Paulinho, eu vou votar favorável ao projeto e vou fiscalizar. Porque o campo que eu chegar lá, tiver tomando banho, vou fotografar e vou mandar o SAI tirar, porque quem paga a água é o povo. Não é o SAI, não é o prefeito, não é o vereador. Que paga a água é a população da cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. O projeto continua em discussão. Bom dia, quero cumprimentar todos os vereadores, a mesa, quero cumprimentar os vereadores, os trabalhadores da Vibraz, que estavam aqui até agora há pouco, e quero cumprimentar principalmente o povo da cultura de Jacareí, que encheu essas fileiras hoje, aí, uma luta muito importante para a nossa cidade. Eu acho que o dia de hoje ele é bastante simbólico para a Câmara de Jacareí. É a primeira sessão
na qual eu estou presente como vereador, em que eu vejo essa Câmara cheia de gente, cheia de povo. E o povo que esteve aqui hoje, ele representa os dois principais trabalhadores, os dois principais tipos de trabalhadores de Jacareí e do Brasil. A gente tem, de um lado, os trabalhadores da indústria, da Avibras, que lutam para ter o mínimo de direitos e o mínimo de suporte do poder público, e, do outro lado, os trabalhadores da cultura, principal setor gerador de emprego no Brasil hoje, que desde a pandemia vem puxando os índices de emprego no nosso país e que ainda assim são duramente atacados em todas as esferas possíveis. Era para ser votado hoje, fiquei sabendo que provavelmente será retirado de pauta, um projeto que, sinceramente, criminaliza a produção de cultura aqui em Jacareí. E eu acho que é inescapável a gente falar disso, porque isso impacta diretamente a cidade que a gente quer para o futuro. Hoje o mundo e Jacareí passam por uma transição. A gente tem uma presidente, é o tema livre? Eu vou chegar nos meus motivos de voto, Gabriel, se me permitir. Eu vou chegar nos meus motivos de voto. Atenda o projeto, diretor. Atenda o projeto, que o próximo é o deles. Sim, eu vou usar meu tempo para fazer minhas razões de falar voto. Eu vou chegar no projeto. sobre o projeto do Paulinho. Perfeito. Se me permite continuar. O Brasil e o mundo passam por uma profunda mudança. Hoje a gente tem uma desindustrialização que é substituída pelo setor de serviços. E, mais uma vez, a gente ataca tanto os trabalhadores da indústria quanto os trabalhadores dos serviços. Hoje também era para ser votado aqui nessa Câmara o Plano Diretor de Jacareí, documento mais importante de planejamento urbano da nossa cidade. Seu Gabriel, por favor, atente ao projeto. Você tem que falar sobre o projeto do Paulinho. Eu vou chegar no projeto. Não pode. Só um minuto. Eu estou indo de acordo com o regimento interno. Gabriel, por favor, se atenda ao regimento interno. Presidente. Aí fica difícil. Não sabe, Gabriel? Presidente, Gabriel, com todo respeito, eu vou chegar pessoal, só para vocês entenderem, o projeto de vocês é não. Pessoal, vocês têm que entender o que é o regimento interno. O tempo, por eu, favor. como presidente, eu não posso deixar ele falar num projeto que não é no momento. Então, não pode, nenhum vereador pode se manifestar sem ser do projeto. No próximo, não é isso não, todos aqui estão, vocês estão favoráveis, nós estamos favoráveis a você. Gabriel, se atende ao regimento interno, por favor. Eu quero que você se atende ao regimento interno. Presidente, com todo respeito, o senhor sabe que eu tenho profundo respeito pelo senhor e eu vou chegar ao ponto da água. Eu preciso construir a minha fala. Mas, presidente, eu vou chegar no projeto da água, presidente. O caminho que cada um escolhe para falar do projeto depende do seu vereador. Oi? Mas eu vou falar desse projeto, presidente. Eu estou chegando lá. Eu estou construindo. Eu acho que faz parte da liberdade do parlamentar de conseguir construir os raciocínios da forma que ele deve entender. Não é dessa forma, Gabriel. Infelizmente, pelo regimento, eu não posso. Eu estou infringindo o regimento interno. Eu, como presidente, eu infringo o regimento interno. E você, da mesma forma, está infringindo o regimento interno. Presidente, mas o senhor não sabe onde eu vou chegar. Eu estou apenas te informando, tá? Fica aí o meu respeito a você. Estou te informando que você está infringindo o regimento interno. Eu agradeço. Como eu ia dizendo, hoje é um dia de votar em importantes projetos de lei aqui para a nossa cidade. E essa Câmara, e o poder público como um todo, essa Câmara em muitos momentos tem sido atenciosa com o povo de Jacareí, mas em vários outros momentos tem se furtado de travar esses importantes debates. O plano diretor, que deveria ser votado hoje, dá uma especial atenção à construção civil, às empreiteiras principalmente, à construção de prédios e à mineração, donos do poder econômico aqui em Jacareí, e pouquíssimo ao povo. Não se fala de transição, de industrialização para serviços,
não se fala de planejamento para a cultura, não se fala, enfim, de a gente destinar o mínimo de 1% do IPTU para a cultura. E é importante que a gente volte nossos olhos para isso. Nesse sentido, é importante também que a gente volte projetos como o do meu companheiro Paulinho dos Condutores, que trata sobre o fornecimento de água em campos públicos, em quadras públicas, em espaços de recreação e de prática poliesportiva. Vereador, o senhor em vários momentos tem demonstrado estar atento às demandas da população de Jacareí. Parabenizo o senhor pelo projeto. Recentemente estive na zona leste da cidade, fazendo fiscalização em campos poliesportivos, e realmente falta água em quase todos os campos, quase todas as quadras. Aliás, falta tudo, né? Falta manutenção, falta cuidado. Jacareí é uma cidade que aparentemente não só abandonou o seu povo em todas as suas facetas, especialmente na faceta do trabalho, na qual, eu repito, os trabalhadores da cultura são um dos mais importantes e que mais puxam empregos hoje no Brasil, mas também na faceta do oferecimento de serviços públicos essenciais, como o esporte. A água é importante. Recentemente, vereador, a gente teve aqui em Jacareí uma série de acontecimentos infelizes em que pessoas infartaram em campos e em quadras aqui de Jacareí. A gente sabe o quanto, nesse calor, com todo respeito, devido a todas as pausas e o tempo não ter parado de correr, eu vou concluir aqui a minha fala. Com as mudanças climáticas, com a elevação da temperatura, a gente sabe o quanto isso impacta a saúde de todo mundo, e oferecer água é um dever. Ainda que a água seja utilizada para limpar carro, para limpar cavalo, para limpar o que seja, a gente não pode penalizar muitos pelo erro de poucos. Então, meu voto é favorável para esse projeto. Vereador, mais uma vez eu parabenizo o senhor. E eu lembro que é muito importante que Jacareí se volte às pautas importantes. E criminalizar a cultura não é o caminho para a gente resolver nada, muito pelo contrário, é para destruir a nossa cidade e terminar de abandonar o nosso povo. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o vereador, autor do projeto de lei, cumprimento também todas as pessoas aqui ligadas à cultura da nossa cidade, e é muito importante tê-los aqui nesse espaço democrático, porque a casa aqui não é de uma elite da nossa cidade, não é de nós vereadores, mas aqui é a casa do povo, e por ser do povo, é muito importante que a gente os ouça em projetos do interesse de vocês. Então, parabéns por estar aqui. Paulinho, meu voto é favorável. Você sabe que eu jogo futebol aí por diversos campos aqui na nossa cidade, não é? E a gente percebe que muitos deles falta a estrutura básica necessária, não é? A nossa cidade não cuida bem dos nossos espaços esportivos. Ontem mesmo estive aqui no Educa Mais Centro e tem barata dentro da piscina. As piscinas interditadas, enquanto tem mais de 1.220 pessoas aguardando fazer hidroginástica, não por lazer, não por esporte, mas muitas delas por indicação médica. Quando a gente percorre os campos da nossa cidade, é de dar vergonha. O espaço do Primavera, que não tem condição nenhuma de ser utilizado, o espaço do Vila Formosa, campos sem ter a mínima infraestrutura. Essa é a situação que a nossa cidade vive na área do esporte. Agora, faltar água é faltar um bem essencial, e nós estamos aqui para lutar, para que os campos da nossa cidade não só tenham água, né, Paulinho? Você também acompanha os times de futebol aí pela cidade, mas é ter estrutura, ter vestiário, ter um gramado bom. A nossa cidade tem cuidado muito mal do esporte, não é? E eu convido, inclusive, todos a passar aqui, por exemplo, pelo campo do Parque Brasil,
a vergonha que está aquele gramado sintético, não é? Passar lá no Educar Mais Esperança, ontem mesmo uma mãe me disse que quando chove as crianças não podem jogar futebol na quadra. Então, quando a gente olha a situação dos equipamentos esportivos de Jacareí, é de dar dó, é de ficar perplexo, porque nós tínhamos antes grandes espaços que serviam a prática segura de esporte, e hoje o que a gente percebe é uma falta de política de conservação desses espaços tão importantes para toda a comunidade. E a gente sabe que o esporte ele é fundamental, principalmente nos bairros mais distantes. Venho do 22 de abril, e naquela época, vereador Hernani, que nós fazíamos lá, é um campinho de terra, colocava a trave de bambu naquela época, e nos divertimos ali, porque não tinha nenhuma outra opção de lazer. E teve alguns avanços com relação aos equipamentos esportivos, e hoje estão abandonados, largados à própria sorte. Então já vou aproveitar aqui esse momento importante de votar um projeto como esse, que é garantir água nos gramados de Jacareí, mas já dizer, senhor prefeito, precisa sair da internet, visitar os equipamentos esportivos. Convido você lá no Parque Brasil para ver a situação que se encontra o gramado sintético. Convido você para ir lá no Jardim Paraíso, não é? Para verificar como que está as condições atuais do campo. Convido você a percorrer os espaços esportivos da cidade, como eu fiz ontem. Fui lá no Educar Mais Centro, tinha barata nas piscinas que estão fechadas. Convido você, por exemplo, a percorrer lá o Veranejal, onde tive com a associação. Tivemos que fazer pedido para que na escola do Veranejal se capinasse, Rafael, o mínimo, que é dar manutenção. As crianças ficam lá, não tem um campinho de futebol para poder fazer atividade física. Então esse projeto aqui, evidentemente, terá o meu apoio, vereador Paulinho, porque eu acho que o esporte é um espaço muito importante para que a gente possa proteger a nossa juventude, para que a gente possa gerar saúde nesses equipamentos, assim como a cultura, não é? E eu quero dizer que fiquei muito contente de olhar vocês todos aqui se manifestando, trazendo para a gente aqui um outro ponto de vista sobre um projeto que está aqui em discussão na casa. E já de antemão digo a vocês, a nossa Constituição é muito clara no seu artigo 5º, inciso 5, é livre a liberdade de pensamento, é livre a liberdade de manifestação. Sabe por quê? Eu sempre tenho para mim que todas as manifestações de cultura têm o seu respeito. Como venho de bairros distantes do centro da cidade, eu sei que às vezes a única maneira da juventude falar sobre os abusos que acontecem lá na periferia é através da música. Continue assim, conte com o meu trabalho e conte com o nosso mandato. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos. Quero mais uma vez saudar o público presente e dizer, Paulinho, dos condutores, que o seu projeto, mais uma vez dizer o quanto é importante a gente tratar dele com antecipação, né? E poder dar as sugestões. E assim foi feito, numa mesa onde nós nos encontramos, uma mesa em que a base está com você também, trabalhando junto. O prefeito pôde dar a sugestão ao seu projeto, você humildemente acatou a sugestão que o prefeito lhe deu e hoje colocou essa emenda que eu vou ler posteriormente, no momento, sobre as questões da água, levar a água potável para os campos de futebol e espaços esportivos. Quero parabenizar pela sua atitude. A gente sabe que a gente vem historicamente com essa ausência, né? E a luta que é para que a gente possa garantir isso para a população de forma efetiva. Ou seja, entra governo e sai governo, agora terá, por lei, que em todos os espaços, a partir de 180 dias, né, que vai ser implementado, a garantia da água. Isso é muito legal e eu gostaria de citar também que eu estive em conversa com o Cepinho
e ele já adquiriu, pelo um projeto do SAI, mais de 100 bebedouros para instalação em áreas esportivas, praças, um bebedouro muito legal, são 3 opções, adulto, criança e pets, né? Então, ele terá água para os adultos, para as crianças e também para os pets. E isso vem de encontro com o seu projeto, vai favorecer muito ele, tendo a ligação de água, já a instalação também desses bebedouros por parte do SAI. Então, quero aqui parabenizar, porque a gente sabe das necessidades que as quadras esportivas estão passando, que os campos estão passando, mas é muito bom a gente lembrar também que hoje nós temos o campo do Campuzano, que pode ter uma grande final. Como no passado a gente não podia ter uma final de campeonato aqui, né? Falo aí há mais de 8 anos atrás, a final tinha que ser levada para as cidades vizinhas, porque nós não tínhamos campos para poder levar a final do campeonato amador na nossa cidade. E por muitos anos ficou dessa maneira. Então eu quero aqui também saudar o secretário Dude, que está se esforçando imensamente para trazer as melhorias para os campos de futebol, para as quadras esportivas, para toda a área esportiva da nossa cidade. E tudo que é novidade, ele também está abraçando e, de certa forma, levando a distribuição das verbas para que todos os esportes sejam contemplados na nossa cidade. Não só valorizar somente o rugby, ou só o vôlei, ou só o futebol. Tem esportes que, por exemplo, a canoagem que teve agora final de semana, que está vindo para Jacareí, para que a gente possa valorizar o nosso Rio Paraíba, que nós contamos também que a Agência Nacional das Águas e também com a CETESB aprovem, discutam mais sobre o Rio Paraíba, para que esse esporte as pessoas possam ter tranquilidade para fazer o remo, né, na canoagem, e possam desfrutar dessa nova modalidade que está vindo para Jacareí. Então, eu quero aqui parabenizar mais uma vez, né, a sua autoria desse projeto e dizer que pode contar com o meu voto favorável, e que bom que você percebeu que o grupo faz a diferença nos nossos projetos, né? Você foi sábio em ouvir as informações que foi passada para você numa mesa onde a base se encontra semanalmente para discutir todos os projetos que vêm para esta casa. Muito obrigada e parabéns pelo seu projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos os vereadores e vereadoras, cumprimentar aqui os funcionários da casa, em nome da Rita, em nome do Dr. Wagner Bácaro. Quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet e pela TV Câmara, de maneira especial todos que estão aqui nas galerias, os trabalhadores da cultura, o pessoal da Vibraz, uma luta que a gente acompanha há bastante tempo. Em nome do Alves, cumprimentar os guerreiros lá do Veraneijá, o Veraneirajá, né, que a gente também tem auxiliado e, na medida do possível, buscado alternativas para minimizar os problemas que vocês enfrentam diariamente. E, em nome da Regina e do Alexandre, quero cumprimentar os trabalhadores aqui da cultura. Eu acho que essa aqui é a casa dos debates, a casa em que a gente, de uma forma madura, pode colocar temas polêmicos, né? E como já foi citado aqui, a gente pode fazer um belo discurso pautado nos princípios constitucionais, mas acho que, acima de tudo isso, está o respeito, porque se a gente preza tanto essa democracia, falando que a gente tem liberdade para falar e externar o nosso pensamento, a gente também tem que ter o respeito do outro lado. Então, que a gente possa, aqui no dia de hoje, absorver essa maturidade e que saia daqui aquilo que a população mais deseja e que não venha interferir na iniciativa privada, que não venha interferir no cotidiano das pessoas. Mas, me atendo ao projeto do vereador Paulinho dos Condutores, eu quero aqui te parabenizar, porque é um avanço que nós estamos tendo no dia de hoje. Como ex-atleta, como ex-secretário de esportes,
eu vejo com bons olhos e fico feliz de participar dessa discussão, porque a gente vem num processo construtivo que, se a gente for fazer aqui uma análise dos últimos 20 anos, e eu tive o cuidado de conversar com o Cepinho, nosso presidente do SAI, conversar também com o Dude, nosso secretário de esportes, e hoje nós temos 75 espaços esportivos de lazer. Há 10 anos a gente tinha em torno de 50, ou seja, nós tivemos um avanço de 50% de espaços esportivos de lazer. Mas isso não faz com que a gente se acomode, se apegue aos números e fale, não, está tudo bem, porque não está. Porque a partir do momento que você aumenta o número de espaços esportivos, você aumenta a população, traz mais qualidade de vida, é fato que a gente também vai enfrentar novos desafios, como é o caso dos bebedouros. Estava conversando até com o vereador Sulfarne, e recordando aqui do meu primeiro mandato, em 2013, Joex, a gente iniciou um trabalho, né, de revitalização de alguns campos, contou com o apoio de diversos vereadores, com recursos de fora. A gente conseguiu colocar lá no Santa Maria aquele vestiário, conseguimos colocar um bebedouro lá, assim como foi no Cidade de Salvador também, com a participação do ex-vereador Itamar Alves, construímos aquele vestiário, colocamos os bebedouros. Mas eu quero compartilhar com vocês uma frustração, até diante daquilo que a gente vivia na época. Ali no Parque Brasil, eu consegui um recurso de 740 mil na época, e foi dividido para a construção daquele espaço, aquele Campus Society, do Parque Brasil e do Parque Imperial, aquele espaço que está lá hoje revitalizado mais uma vez. Mas no Parque Brasil, a gente colocava o bebedor, e a gente, a cada semana, a gente tinha um furto. Sabe quantos foram? 17. E aí, logicamente que é uma responsabilidade compartilhada, até porque a gente pode colocar em pauta aqui a ausência talvez da guarda para preservar o patrimônio público, a ausência de câmeras, que naquela época não tinha muito essa prática, né, para inibir esse tipo de comportamento, talvez uma oportunidade para a população ali do entorno, porque não tinha alternativas, né, e aqui eu não estou minimizando uma atuação criminosa, mas as oportunidades fazem com que a gente mude uma trajetória. E eu vejo que o esporte é fundamental para isso. E hoje nós estamos falando de um bem essencial à vida. Mas eu quero concluir a minha fala aqui, Paulinho, de antemão já dizer que sou favorável ao seu projeto, mas que a gente possa, além de exigir, porque hoje a gente fortalece essa necessidade, com base numa legislação que vai ser publicada. Olha, tem que cumprir essa lei do vereador Paulinho dos Condutores, tem que instalar o bebedouro no espaço esportivo. Ok, só que o poder público, ele se aproxime um pouco mais das comunidades. Por que, vereador Valmir? Eu acho que a gente tem que pegar os bons modelos. Eu acho que tanto o Neto ali também no Jardim das Indústrias, que acompanha a realidade do BNH, como o Daniel lá no Bandeira Branca, vocês sabem que em alguns espaços, as praças, muitas delas foram adotadas. E elas foram bem cuidadas. Então você passava numa praça e falava, nossa, como essa praça está bonita. Mas porque houve uma parceria. Então que a gente amplie o efeito dessa legislação a ponto da gente buscar parceiros, da gente fazer termos de cooperação. O poder público se aproximando das comunidades, vira-se amigo. E amigo é parceiro, que cuida, que zela. Então, se a gente fizer isso, Neto, eu tenho certeza que nós não vamos precisar mais gastar muito dinheiro com torneiras anti-vandalismo, porque a torneira que vai ser colocada lá vai ser igual a que está na casa das pessoas, ela vai ser cuidada. Então é isso que falta, é a gente assumir o papel de poder público
e a nossa responsabilidade de fazer as parcerias, de levar uma educação e um comportamento diferente daquilo que a gente vê hoje. Mas parabéns mais uma vez, Paulinho, sou favorável ao projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma... temos uma emenda. Emenda número 1 ao projeto de lei do Legislativo PLL 84/2024, de autoria do vereador Paulinho dos Condutores, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de água potável em campos esportivos de uso público no município de Jacareí e da outras providências. Artigo 1. O texto constante na ementa do projeto de lei em epígrafe passará a constar com a seguinte redação: dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de água potável gratuita em espaços esportivos de uso público no município de Jacareí. Artigo 2º. O texto constante no artigo 1º do projeto de lei em epígrafe passará a constar com a seguinte redação: artigo 1º. Fica instituída a obrigatoriedade da oferta de água potável gratuita em espaços esportivos de uso público do município de Jacareí. Parágrafo 1º. Para os fins desta lei, consideram-se espaços esportivos as áreas públicas destinadas à prática de atividades físicas, recreativas ou esportivas, compreendendo, entre outras modalidades, sem se limitar a estas. Inciso 1. Campos esportivos, incluindo gramados naturais ou sintéticos. Inciso 2. Quadras de futsal, basquete, vôlei e modalidades similares cobertas ou ao ar livre. Inciso 3. Quadras de futebol society. Inciso 4. Pista de atletismo, ciclismo ou skate. Inciso 5. Qualquer outro espaço destinado à prática de esportes ou atividades físicas regularmente reconhecido como tal pelo poder público. Parágrafo 2º. A definição de espaços esportivos inclui também os locais destinados a eventos esportivos e competições, desde que sejam acessíveis para uso público ou organizados com fins recreativos. Parágrafo 3º. A oferta de água potável nos espaços esportivos definidos nesta lei é destinada ao uso dos frequentadores desses locais, abrangendo atletas, espectadores, colaboradores e demais pessoas presentes durante a prática esportiva, eventos ou atividades recreativas. Justificativa. A inclusão de uma definição abrangente de espaços esportivos nesta lei é essencial para assegurar que o benefício da oferta de água potável gratuita alcance o maior número possível de frequentadores e atenda às diversas realidades dos locais destinados à prática de atividades físicas e esportivas. Espaços esportivos variam em sua estrutura, finalidade e público-alvo, incluindo campos, quadras, pistas e outros ambientes, ao estabelecer que o rol de modalidades não se limita às listadas na norma. Busca-se garantir que todas as áreas reconhecidas como espaços esportivos sejam contempladas, evitando lacunas na aplicação da lei e promovendo equidade no acesso a esse recurso vital. Além disso, compreende-se que a prática esportiva está diretamente associada à saúde e ao bem-estar da população. Oferecendo água potável nesses locais, reforça o compromisso do município com a promoção de condições adequadas para a realização de esportes e atividades físicas. Portanto, ao ampliar a definição de espaços esportivos, esta lei assegura clareza e efetividade, garantindo que a sua aplicação atenda ao objetivo de beneficiar a população de maneira ampla e justa. Diante do exposto, apresentamos a emenda
em questão e solicitamos o apoio e aprovação de nobres pares vereadores. Câmara Municipal de Jacareí, 10 de janeiro de 2025. Autoria: Paulinho dos Condutores, vereador do Podemos. Emenda número 1 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Próxima emenda. Não há mais emenda. Peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificando, senhora presidente, quero agradecer a todos, cumprimentar aqui em especial aqueles que fazem futebol amador na nossa cidade acontecer, cumprimentar o Tiago, presidente da Associação de Esporte, cumprimentar também o Osíris, que faz um brilhante trabalho na cidade, e o secretário de Esporte, o Dude. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Silfarne, do Cidade de Salvador? Favorável. Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua? Meu voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Paulinho, sou favorável ao seu projeto aí, a gente conversamos um pouco sobre esse projeto, que nós aí, vereadores, junto à população, possa fazer a fiscalização desses bebedouros aí, que é um patrimônio público aí. Sou favorável ao projeto. Como vota o vereador Gabriel Belém? Senhora secretária, eu voto favorável, obviamente. Esse é um projeto de lei que garante serviços essenciais para a população. E já que a gente está falando de serviços essenciais, eu queria fazer a leitura de um trecho aqui de uma música, porque a gente sabe que a arte também é fonte dos direitos, que fala sobre bens essenciais da vida. Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto? Favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Favorável. Como vota o vereador Joeques Almeida? Favorável. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho? Quero parabenizar o vereador Paulinho, meu voto é favorável. Discussão única do PLE número 84 de 2024. Autoria vereador Paulinho dos Condutores. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de água potável em campos esportivos de uso público do município de Jacareí e das outras providências. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão única do PLE 11 de 2025, projeto de lei do Executivo. Autoria: Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto: autoriza a Fundação Prolar a conceder anistia integral dos valores de multa e juros de mora de débitos tributários e não tributários na forma que especifica.